Graça e paz, eu sou o pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos falar sobre pecado. Sim, um assunto muito importante de ser discutido é sobre pecado. O pecado é algo que está em nós, pois faz parte da nossa natureza, querendo nós ou não. O pecado é algo que nos afasta de Deus, que pode criar em nós uma barreira, que pode nos atrapalhar de buscar a presença de Deus. O cristão ou o crente, ele não deve viver na prática do pecado. E é sobre tudo isso que eu quero falar hoje. Esse é um estudo que vai ser feito em duas partes sobre o pecado, que seria a doutrina da hamartiologia, é uma doutrina teológica que nos faz entender aí um pouco mais sobre esse assunto tão importante na vida dos crentes. Eu trouxe aqui um estudo baseado em alguns tópicos, todos eles trazendo uma luz do que diz a palavra de Deus sobre este assunto importante, para que nós venhamos entender como devemos agir e o que devemos fazer diante dessa nossa natureza, que infelizmente faz parte do pecado. E aqui eu trouxe alguns tópicos que eu queria chamar a atenção, e todos eles são pautados na palavra de Deus, porque ela é absolutamente a principal ferramenta do cristão, e é nela que devemos consultar acerca de todas e qualquer dúvida ou qualquer assunto na vida do crente. E para começar, nós precisamos primeiro entender o que é o pecado. E o significado desta palavra pecado seria violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta ou erro. Então já vemos aqui claramente que a palavra pecado, ela significa desobediência, falta, erro em algum preceito religioso. O primeiro que nós temos que entender é que todo ser humano tem a natureza pecaminosa em si. Ou seja, todos nós, seres humanos, temos em nós mesmos a natureza pecaminosa. Isso já faz parte de nós. Assim como temos a natureza espiritual, assim como Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, nós também temos essa natureza carnal, que ela tem a tendência de ser levada pelo pecado. E isso está lá no livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 8. Olha o que o apóstolo João fala. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O apóstolo João ele deixa claro, e ele fala que o pecado ele está em nós e em nossa natureza. Por isso não podemos dizer um ao outro que não temos pecado, pois aí estaríamos mentindo. Só que diante disso não podemos viver na prática do pecado. Aí está uma diferença muito grande de o pecado fazer parte da nossa natureza humana e nós vivermos na prática do pecado, ou seja, nós escolhermos viver fazendo aquilo que é errado mesmo sabendo que é errado. E sobre isso, nós temos o texto de Romanos no capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo fala. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo está falando para os crentes aqui no livro de Romanos que não é porque a nossa natureza ela é carnal, ela é pecaminosa, que nós viveremos na prática do pecado com a desculpa de dizer que a graça vai aumentar. Totalmente pelo contrário. Se nós já somos libertos, se nós conhecemos a Cristo e entendemos que em Cristo está a nossa vida e a nossa salvação, não devemos viver na prática do pecado, pois já somos cientes daquilo que fazemos. Antes, quando você não conhecia Cristo, você estava praticamente num sono profundo. Eu ou você, quando conhecemos a Cristo, é como se tirasse uma venda dos nossos olhos e agora nós enxergamos claramente aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer. E Paulo deixa claro aqui já no livro de Romanos, no capítulo 6, que não é para que nós viveremos no pecado ou na prática do pecado para que a graça de Deus aumente sobre a nossa vida. Não, não deve ser assim. O cristão ele deve viver longe do pecado, ou seja, por mais que a natureza pecaminosa esteja entranhada em nós, nós devemos não procurar viver na prática do pecado. E especificamente e biblicamente falando, o que é pecado? Pecado é quando desobedecemos uma lei de Deus,
Quando se fala de pecado, estamos falando de uma regra que foi instituída por Deus para o nosso bem. Ou seja, é como você, se você é pai, se você é mãe, muitas vezes você não quer que o seu filho se machuque, você não quer que o seu filho faça coisas que possa prejudicar ele mesmo. É a mesma coisa Deus conosco. Ele estipula regras, sendo nosso pai, para que nós venhamos viver dentro do centro da sua vontade. Porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos viver obedecendo às suas leis e seus mandamentos, porque tudo que Deus estipulou como regra ou como preceito é para o nosso bem, é para o bem dos filhos dele. E assim como um pai se preocupa com o filho, Deus, sendo nosso pai, ele se preocupa comigo e com você. E aqui, em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, olha o que o apóstolo João fala. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Lembrando que o pecado, ele é uma transgressão, ele é um desrespeito, ele é uma desobediência a uma lei instituída ou estipulada por Deus. Todas as vezes que nós escolhemos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, mesmo Deus falando conosco claramente, na leitura da sua palavra, numa pregação que você ouviu, Deus te dando uma direção e você escolhendo fazer o contrário a essa direção que Deus te deu, você está pecando. Todas as vezes que você escolhe fazer as coisas conforme a tua vontade, você está escolhendo o seu próprio caminho e não o caminho de Deus. A palavra do Senhor fala que os caminhos do Senhor eles são mais altos do que os nossos, ou seja, você tem um caminho, você tem um projeto, você tem um plano. O plano de Deus ele é muito maior e muito mais elevado do que o seu e do que o meu. E qual foi o primeiro pecado cometido? Você sabe qual foi? Ah, pastor Júlio, foi o de Eva no Jardim do Éden, quando a serpente induziu ela a poder comer o fruto do bem e do mal? Não, esse não foi o primeiro pecado. O primeiro pecado foi um anjo de Deus chamado Lúcifer, criado por Deus para a adoração de Deus. Ele transgrediu os mandamentos de Deus e a lei de Deus. O orgulho desse anjo, chamado Lúcifer, foi maior a ponto de fazê-lo achar que poderia ser maior que Deus. E ele enganou a terça parte dos anjos de Deus, dizendo que ele e os anjos poderiam ser maior do que Deus ou ser como Deus. Então esse foi o primeiro pecado. E isso está no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14 ao 17. Olha o que diz. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até o que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você espetáculo para os reis. Aqui é uma profecia de Ezequiel contra um rei e, de acordo com essa profecia, há uma revelação. Quando ele está profetizando, ele está falando diretamente da queda de Satanás, ou seja, da queda do anjo criado por Deus chamado Lúcifer. E aqui ele fala claramente como aconteceu isso. Ou seja, um anjo criado por Deus, um querubim criado por Deus, criou-se dentro do coração por causa da sua beleza, por causa do seu esplendor, que ele era muito belo, né? Muito formoso, e diante disso criou-se no seu coração um orgulho, uma soberba. Daí saiu a desobediência e a luta para ser maior do que Deus. Este foi o primeiro pecado em que se conhece. Agora, falando do primeiro pecado na terra, aí sim falamos de Adão e Eva, né? De acordo com a história em Gênesis, e a serpente. Aí falamos da história onde Deus cria o homem e após isso cria a mulher. E a serpente vem e induz a mulher ao erro. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4 ao 6. Olha o que a palavra fala. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também.
Olha que interessante. O primeiro pecado que nós temos o conhecimento é de Lúcifer, que criou orgulho, queria ser maior do que Deus ou, né, como Deus. E ele faz a mesma coisa usando uma serpente para falar com uma mulher. Ele se aproxima dessa mulher e fala: olha, Deus não falou para você que você não pode comer dos frutos das árvores? A mulher fala: não, dos frutos das árvores eu posso comer. Eu só não posso comer do fruto daquela árvore ali que é do bem e do mal, que é a do conhecimento. E a serpente fala para a mulher: olha, ele não quer que vocês comam, porque não quer que vocês se pareçam com ele ou que vocês fiquem igual a ele. Olha o que o inimigo ele faz muitas vezes. Ele te induz a querer se parecer ou a querer se engrandecer, porque foi esse o pecado que ele cometeu, de querer se engrandecer e de ser maior do que Deus ou até mesmo como Deus. E ele tenta fazer a mesma coisa e engana a mulher. E a mulher come do seu fruto. Mas antes disso, se você leu a segunda parte aqui do versículo, você percebeu que a mulher ela olhou para o fruto e ela desejou o fruto. E muitas vezes é isso que temos dentro de nós, o desejo pelo pecado. Muitas vezes nós damos origem ao pecado por causa do desejo que habita em nossos corações. Não foi somente com as palavras da serpente que ela foi enganada, mas as palavras da serpente induziu a mulher a dar atenção um pouco maior para o fruto. E olhando para aquele fruto, ela começou a desejar. Ela começou a pensar: nossa, se eu comesse desse fruto, eu seria como Deus, eu teria o discernimento, eu saberia das coisas como Deus sabe. E começou a imaginar. Então note que o pecado, ele dá início dentro dos nossos corações. Pastor, e o que é coração? É pensamento, sentimento e vontade. O que está dentro de nós, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós projetamos, é aí que damos ideia do pecado, é aí que ficamos tentados dentro de nós, pensando naquilo, desejando aquilo. E a última fase do pecado é a atitude. Você só dá luz ao pecado quando você toma a atitude de fazer aquilo. Enquanto você está desejando, a Bíblia ela é bem clara, no livro de Tiago ela fala que nós estamos ali gerando, né, como uma mulher, né, uma gravidez, gerando o pecado dentro de nós. Estamos ali trabalhando com o pecado ali. Estamos desejando algo, estamos mentalizando, querendo aquilo. E é só após isso, com a nossa atitude, que vamos dar luz ao pecado. E sabe onde a Bíblia fala sobre isso? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O apóstolo Tiago aqui, ele deixa claro que não é Deus que nos tenta. Nós somos tentados pelo vil tentador, pelo inimigo da nossa alma, por Satanás. Ele que vem nos tentar, e ele nos tenta com os desejos que estão dentro dos nossos corações. A palavra de Deus fala que o inimigo ele anda ao nosso derredor. Então ele está sempre nos observando, ele sabe dos nossos gostos, ele sabe aquilo que queremos, especificamente, detalhadamente. Então é de acordo com esses gostos, com esses desejos que habitam em nossos corações, é com isso que somos tentados. Essa é a armadilha que Satanás usa para nos tentar, para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus, para nos afastar da presença de Deus. É usando essas tentações, é nos tirando do foco do caminho da presença de Deus, colocando essas tentações em nosso caminho para nos atrapalhar. É dessa forma que o inimigo trabalha. E, como eu falei anteriormente, assim como Eva ficou observando aquele fruto, ficou desejando aquele fruto, como Satanás sabe dos gostos, ele faz com que você fique desejando. Por mais que você sabe que não é correto, você fica desejando, você fica querendo, você fica pensando. E aí a única coisa que falta, infelizmente, é tomar a atitude de pecar. Não é porque temos a natureza pecaminosa em nosso ser, porque somos carnais, somos humanos, que devemos viver na prática do pecado. Muito pelo contrário. Se somos libertos em Cristo Jesus, temos que ter a nossa vida de piedade e santidade. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida de separação e de obras que rendam glória a Deus. Então, através da primeira parte deste estudo breve sobre o pecado, eu quero que você entenda sobre todos esses tópicos que eu falei aqui. Que o pecado, apesar dele estar na nossa natureza, que é humana e é carnal, não deve estar na nossa vida cotidiana. Não deve fazer parte da nossa prática diária. Nós não devemos viver praticando aquilo que é mal, praticando aquilo do pecado.
Nós devemos viver de forma que glorifique a Deus em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras. Temos que ter uma vida santa e piedosa. Essa é a vontade de Deus para nós. Obrigado por ficar até aqui. Essa é a parte 1 deste estudo sobre o pecado. Vai sair a parte 2 aqui, que é a conclusão sobre este estudo. E eu peço a Deus que possa abençoar a sua vida. Queria te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com alguém. Esse vídeo pode estar ajudando a tirar a dúvida de alguém aí, pode estar ajudando a edificar a vida de alguém, né? Como deve ter edificado a sua vida. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.